Estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Eu sou Cecília e faço parte da equipe de marketing aqui da instituição. Neste episódio, conversamos com o médico urologista Dr. Caio Sintra sobre a saúde do homem e o câncer de próstata. Doutor, seja bem-vindo. Olá a todos, meu nome é Caio Sintra, eu sou urologista, trabalho na Rede São Camilo já há praticamente 20 anos. Eu sou responsável por uma das equipes de urologia na unidade de Santana e atuo na parte acadêmica. Eu também sou responsável pela parte de disfunção miccional e bexiga neurogênica da Faculdade de Medicina do ABC. E é um prazer estar aqui para poder discutir um assunto tão relevante nesse mês de novembro, que é mote dessa campanha, né? Mas que vale a pena salientar que é um assunto que deve ou que precisa ficar em voga durante os 12 meses do ano e não exclusivamente em novembro, quando a campanha do Novembro Azul toma força e toma os meios midiáticos, de televisão e rádio e mídias digitais, etc. Espero que todos possam aproveitar e usufruir das informações e do que a gente vai discutir aqui, de maneira individual e eventualmente para pessoas próximas, parentes, maridos, filhos, enfim, para todos que possam se beneficiar desse tipo de abordagem, de condução ou de reavaliação em como poder tratar ou cuidar da sua saúde de uma forma geral. Acho que vale a pena, Cecília, relembrar que não basta a gente pensar ou discutir Novembro Azul especificamente para falar de câncer de próstata, né? É uma oportunidade ímpar e gigantesca para que todos os homens possam aumentar ou possam ter uma atenção mais direcionada em relação ao seu cuidado de saúde de uma maneira geral. Diferentemente das mulheres que culturalmente têm isso mais ou menos já embutido, os homens têm uma certa revelia, uma certa dificuldade ou um olhar menos cuidadoso para essa questão da saúde. E o que tem acontecido nos últimos anos é que essa campanha do Novembro Azul tem funcionado também como um despertar para que os homens possam cuidar da sua saúde de uma forma geral. Então não basta ir para o urologista fazer o exame de próstata, é preciso ir para o urologista para fazer o exame da tireoide, do colesterol, do triglicérides, da pressão alta, enfim. É bom que a gente tenha esse chamariz, mas de uma forma geral a gente tem que usar isso de uma forma muito mais ampla e de o melhor cuidado em saúde possível e não se restringir especificamente a questões urológicas. Isso mesmo, doutor, até porque estamos falando da saúde do homem em geral, que não se resume apenas nessa doença. Doutor Caio, e qual seria a incidência do câncer de próstata aqui no Brasil? Cecília, na verdade o câncer de próstata ele é um problema de saúde pública mundial, né? O câncer de próstata é o segundo câncer mais prevalente no sexo masculino quando a gente exclui os cânceres de pele. Existe uma estimativa aí no último triênio, nesse triênio, de ter uma incidência aproximada de 70 mil novos casos nesse intervalo de 3 anos, então uma doença muito frequente. Existe uma expectativa de que até 2040 a gente tem um aumento na incidência em torno de 20% e um aumento na mortalidade relacionado ao diagnóstico da doença em torno de 25%. Ou seja, a gente está falando do câncer o segundo câncer mais comum no sexo masculino, que tem uma incidência de mais ou menos 70 mil novos casos e que tem uma tendência de crescimento tanto do seu diagnóstico quanto do número de indivíduos que virão a óbito por conta dessa doença, em torno de 20% a 25% nos próximos 15 anos. Nossa, é bastante, é muito mais do que eu até imaginava. É uma questão ou é um problema crucial, né? E daí a importância da gente estar aqui discutindo isso, reverberando essas informações, disseminando, levando educação, principalmente ao público leigo, para que os homens possam chegar, para que a gente possa fazer de fato o diagnóstico no melhor momento possível. Existe uma questão bastante importante, que a gente fala muito de prevenção de câncer de próstata, né? Na verdade, quando você faz esse rastreamento, você não está prevenindo o câncer de próstata. O que você está querendo fazer é um diagnóstico precoce. Porque como em toda doença grave, todo câncer,
Se você chegar mais cedo ou fizer o diagnóstico dentro de uma janela de oportunidade adequada, o seu potencial de cura com o tratamento, um desfecho desfavorável, é infinitamente maior do que quando você chega tardiamente. O câncer de próstata é uma doença super comum, que tem uma incidência que vai aumentando com o passar dos anos, conforme os homens vão ficando mais velhos. É uma doença que nas suas fases iniciais não demanda ou não causa nenhum tipo de sintomas. Se o indivíduo for esperar ter sintomas de câncer de próstata, esses sintomas só aparecerão quando a doença já for localmente avançada, ou eventualmente essa doença já estiver disseminada, né? O câncer de próstata ele acomete a região periférica da próstata, então demora muito para ele crescer e poder se manifestar como sintomatologia urinária, por exemplo, que é muito mais frequente em doenças benignas e que não estão relacionadas ao aparecimento do câncer, como a hiperplasia prostática benigna, que é uma outra condição muito frequente e que normalmente acomete homens com mais de 40, 45 anos de idade. Então essa conceituação, essa noção de que quanto antes o diagnóstico for feito, melhor vai ser o prognóstico e o resultado do tratamento, e menores as complicações relacionadas a essas intervenções, melhores resultados a gente vai obter a médio, a curto, médio e longo prazo. Existe uma questão importante também em relação a números, que é o seguinte: de cada 4 homens que você faz o diagnóstico de câncer de próstata, um vai morrer de fato por conta da doença. Ou seja, o câncer de próstata mata ou é potencialmente letal em 25% dos acometidos. E ainda hoje, e apesar de toda essa divulgação e essas campanhas de conscientização, ainda hoje 20% dos homens têm o seu diagnóstico feitos em fases onde a doença já não é mais curável, onde a doença já está localmente avançada ou onde ela já tenha se disseminado para outros órgãos. Então, doutor, quando que o paciente deve procurar o especialista para realizar os exames de rastreamento se é uma doença silenciosa? Olha, Cecília, existe cada país ou cada região tem uma estratégia bem definida, e isso está relacionado às características populacionais e à incidência da doença propriamente dita naquele local. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que homens procurem o acompanhamento, ou façam um screening para câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade, e os grupos de risco, que são os indivíduos negros, ou têm uma ascendência de indivíduos negros, e pacientes que tenham parentes de primeiro grau acometido. Quanto mais indivíduos na mesma família tiver o diagnóstico do câncer de próstata, maior vai ser a incidência da doença naquela família. Então, por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, a sua chance de desenvolver a doença é 2,5 vezes maior quando comparadas à população em geral. Se você tiver 2 indivíduos acometidos, a chance de você ter o problema vai variar de 4 a 6 vezes mais a incidência da população geral. Então, esses grupos de risco específicos, indivíduos negros e indivíduos com histórico familiar, precisam procurar atendimento médico antes, aos 45 anos de idade. As recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia são um pouco diferentes, por exemplo, da Sociedade Americana, que preconiza o atendimento aos 45 anos e para os grupos de risco aos 40 anos de idade. Então, cada região do mundo, cada país vai ter uma estratégia específica e que é definida pela Sociedade da Especialidade. No Brasil, isso gira em torno de 45 a 50 anos de idade. Existe um outro grupo potencialmente de risco para desenvolver a doença, que são os indivíduos normalmente obesos, sedentários e com alto consumo, com uma dieta com alto consumo calórico e de gorduras. Esses indivíduos também têm uma tendência maior a poder desenvolver essa doença. Então, de uma maneira geral, se a gente começar a falar em prevenção propriamente dita, ou prevenção / diagnóstico precoce, a gente tem que discutir a ida ao urologista ou ao médico no momento adequado, a realização dos exames pertinentes em momento adequado também, e mudança de hábitos e estilo de vida, envolvendo obrigatoriamente a atividades físicas de forma regular e uma dieta mais saudável e com menos consumo de produtos
gordurosos, poliinsaturados, produtos ultraprocessados, enfim, uma dieta que seja uma dieta mais saudável em relação ao consumo de produtos que podem estar associados ao desenvolvimento desse tipo de problema. Ainda mais que atualmente muitas pessoas estão acostumadas a comer alimentos pré-prontos, onde a gente só coloca ali no micro-ondas e pum, tá pronto. Esses alimentos, eles também não são indicados, né, doutor? Não, esses alimentos eles são contraindicados para uma série de situações de saúde que envolvem na urologia, eventualmente, um risco aumentado de formação de cálculos urinários, de litíase urinária, um risco aumentado de eventos cardiovasculares, de hipertensão arterial sistêmica, enfim. A gente tem que reavaliar o nosso estilo de vida de uma forma geral e tentar retroceder em relação à questão alimentar para uma alimentação que seja mais orgânica, no sentido mais natural da palavra, e menos processada, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer um benefício significativo durante o processo de vida, e principalmente pensando numa expectativa mais longeva, aí, principalmente na quinta, sexta, sétima, oitava décadas de vida. Doutor, sobre a questão da faixa etária mais comum do homem desenvolver o câncer de próstata, gostaria de saber por que atualmente a gente vê mais casos de homens mais jovens, em torno dos 40 anos, com esse diagnóstico. Então, na verdade, provavelmente, Cecília, o que acontece é que esses homens estão chegando antes para a avaliação médica, né? A gente não tem um dado que seja um dado robusto e extremamente confiável, mostrando que, de fato, a doença está se desenvolvendo mais cedo e que isso está se repercutindo, está levando a uma incidência maior, por exemplo, de mortalidade ou de complicações. O que acontece é que as pessoas têm tido uma conscientização maior, muito relacionado a essas campanhas dos últimos 12 anos do Novembro Azul, e o estímulo da mídia de procurar, e aí o que acontece quando esse cara chega mais cedo na avaliação médica, ele tem a oportunidade de ter um diagnóstico mais recente do problema, e isso dá aquela falsa expectativa de que a incidência de fato está aumentando. A gente conversou mais cedo a respeito da perspectiva nos próximos 15 anos, 20 anos, de um aumento de incidência e um aumento de mortalidade. Eu citei previamente que a gente vai ter um aumento em torno de 20% na incidência da doença e um aumento na mortalidade em torno de 25%. Então, são números muito parecidos. A gente percebe que a incidência do diagnóstico, o aumento da incidência do diagnóstico, tem um aumento quase que paralelo em relação ao aumento da incidência de mortalidade também. Então, mesmo você diagnosticando mais, o número de pacientes que tem um desfecho desfavorável, um desfecho letal, não vai se alterar muito com o passar do tempo. Ou seja, a gente vai fazer mais diagnósticos, porque a população está ficando mais velha, porque os homens estão procurando mais médicos para serem avaliados ou diagnosticados, mas o impacto disso a médio e longo prazo, do ponto de vista populacional, continua sendo uma questão em aberto, né? Então, assim, todo mundo conhece, eu vivencio, eu tenho um amigo de um amigo, que numa idade muito precoce foi diagnosticado com câncer de próstata e foi submetido a um tratamento específico. Mas muito provavelmente isso se deve porque hoje as pessoas procuram médicos para fazer essa avaliação de uma forma muito mais rotineira do que isso era feito no passado. Dr. Caio, mesmo que o câncer de próstata ele seja silencioso, existe algum sinal ou algum sintoma que o homem pode observar no próprio corpo que possa ser alguma doença mais séria? Eu vou aproveitar a sua pergunta para responder de uma forma mais ampla e tirar uma dúvida que eu acho que é bastante frequente. Assim, como é que a gente avalia o camarada que vem para um screening, um rastreamento de câncer de próstata? Vamos falar agora especificamente da parte urológica. Esse paciente tem que ser avaliado com um PSA, que é um exame de sangue, com um ultrassom normalmente, que é um exame menos relevante para esse diagnóstico, e obrigatoriamente com um exame de toque retal. Então vamos por partes, e daí eu vou chegar na sua pergunta final em relação à questão da sintomatologia. Por que a gente faz esse rastreamento? Porque a doença é uma doença silenciosa e que normalmente só vai dar diagnóstico em situações muito avançadas, a não ser em casos muito excepcionais. Normalmente, conforme os homens vão ficando mais velhos, existe um aumento de incidência das queixas relacionadas à parte urinária. E por que isso acontece? Porque a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino
que está localizada logo abaixo da bexiga, e qualquer alteração prostática em relação a tamanho, aumento de volume, envelhecimento, vai impactar no hábito urinário desse indivíduo. Então, assim, existem casos onde queixas urinárias, dificuldade para fazer xixi, acordar à noite, não dá tempo de chegar no banheiro, perder urina, pode estar relacionado a câncer de próstata, mas isso normalmente não é o sinal mais precoce, ou não é o evento mais comum relacionado ao diagnóstico da doença. Retomando os exames vão mostrar alterações que levam esse indivíduo a ser um suspeito candidato a ter a doença numa fase muito mais precoce do que a do aparecimento dos sintomas. Então, o PSA, que eu havia citado previamente, o PSA é uma proteína produzida pela próstata, e que quando o indivíduo tem câncer de próstata, os níveis circulantes dessa proteína podem aumentar até 10 vezes mais rápido do que no indivíduo que não tem câncer. Então, se você tem um camarada que tem um PSA que começa a subir muito, ou subir muito rapidamente, ele tem a suspeita diagnóstica de ter câncer de próstata. Embora outras condições prostáticas também possam fazer esse PSA se alterar com o passar do tempo. Então, primeira questão importante, precisa fazer exame de PSA em todo mundo. Segunda questão importante, não existe valor de PSA que seja normal. Qualquer valor de PSA pode estar associado ao diagnóstico de câncer de próstata, e por isso os urologistas não levam em consideração o valor de referência que os laboratórios normalmente colocam no exame. Muito mais importante do que o valor absoluto do PSA é a cinética, ou seja, como esse PSA se comporta ao longo dos anos. Se esse PSA começar a crescer com uma velocidade muito alta, esse indivíduo passa a ter a suspeita de ter câncer de próstata. E daí a importância de você fazer os exames de forma regular, normalmente todo ano, ou excepcionalmente, ou em casos específicos, a cada 2 anos. Porque você vai poder medir a velocidade de alteração desse PSA e detectar se esse camarada tem alguma suspeita de ter o problema ou não. O toque retal, que normalmente é o calcanhar de Aquiles, é o fator ou o fato que normalmente deixa as pessoas com medo e afasta alguns homens dos consultórios médicos. O toque retal é fundamental. Se você não fizer toque retal, você vai deixar passar 20% de diagnóstico de câncer de próstata. O exame de sangue ele não é infalível, ele não se altera somente com a presença de câncer de próstata, como eu já mencionei, e existem alguns pacientes, sobretudo aqueles pacientes que têm as doenças mais agressivas, onde esse tumor vai crescer tão rapidamente, de uma forma tão destrutiva, que não vai dar tempo, ele não vai ter condições de produzir PSA para você fazer o diagnóstico pelo exame de sangue. Daí a importância de você examinar todos os pacientes, porque 20% deles vão ter o diagnóstico de câncer sem ter alteração nos exames laboratoriais. Tá? Então, voltando agora à sua pergunta, dei uma volta grande para a gente chegar aqui. Alguns pacientes podem ter sintomas? Podem. Normalmente os pacientes que têm sintomas, eles vão ter dificuldade para fazer xixi, não é a causa mais frequente, o jato está fraco, tem urgência, acorda à noite, etc, etc. Mas normalmente os sintomas estão relacionados a doenças avançadas, né? E esses pacientes vão ter fratura, vão ter dor óssea, eventualmente podem ficar paraplégicos, pararem de andar, como primeira manifestação da doença, sobretudo em indivíduos que jamais fizeram ou que não acompanharam de uma forma regular a evolução dos seus exames. Doutor, o senhor disse que é importante observar o resultado do exame PSA durante os anos para ver se tem um aumento ou uma diminuição, né? Então seria importante o paciente realizar esse exame mesmo que ele não tenha a idade de indicação aqui no Brasil para realizar os exames de rastreamento? Então, Cecília, normalmente a recomendação é que a gente comece aos 45 ou aos 50, que do ponto de vista individual, para aquele indivíduo que está extremamente preocupado e que vem ao consultório médico para fazer um exame geral e que queira avaliar essa questão do ponto de vista, de um ponto de vista específico, que você faça o exame um pouco mais cedo. E você vai começar a acompanhar a evolução desse exame com o passar dos anos. Essas estratégias, elas se baseiam em incidência da doença, em caráteres de evolução, de prognóstico e de custo.
né? Você tem que ter uma estratégia de financiamento que seja sustentável e que seja custo efetiva dentro de um sistema de saúde nacional, ou público, ou privado, para que você possa definir essas recomendações. Então, assim, a gente não pode falar que do ponto de vista populacional no Brasil, a indicação é começar a fazer PSA em toda a população a partir dos 40 anos de idade, porque isso não é sustentável do ponto de vista farmacoeconômico, mas a gente pode sustentar que, eventualmente, individualmente, para um indivíduo que queira fazer essa avaliação, essa possibilidade ela existe, né? O Instituto Nacional do Câncer, ele se posicionou muito recentemente contra a realização de exames periódicos para câncer de próstata, considerando que a mortalidade, ou os custos ou manejo não justificariam o que demanda fazer esse screening do ponto de vista populacional. Vale a pena a gente falar que a Sociedade de Urologia é absolutamente contra essa posição, porque os urologistas entendem que isso tem que ser discutido de uma forma individualizada. Sim. E do ponto de vista científico, veja só, esse movimento de contraindicar o rastreamento do ponto de vista populacional aconteceu na Europa e aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 15 anos. E o que a gente tem de dado hoje? A partir do momento em que os Estados Unidos e a Europa disseram, pera um pouquinho, vamos reavaliar se realmente a gente precisa fazer esse rastreamento do ponto de vista tão extensivo como está sendo preconizado. O que a gente sabe hoje é que, assim, a parada da recomendação de se fazer isso de forma regular nesses países, ou nesse continente, no caso a Europa, aumentou a taxa ou a incidência de doença disseminada, de doença metastática, de doença grave e com menor potencial de cura. A gente ainda não tem dados definitivos a respeito da incidência de mortalidade e especificamente relacionada ao câncer de próstata. Mas o que a gente sabe é que a simples menção à possibilidade de não se fazer isso de uma forma regular aumentou de forma significativa nesses países a incidência de doença disseminada, não curável, os custos de tratamento e a piora da qualidade de vida e o sofrimento dos indivíduos que tiveram o diagnóstico desse problema retardado. Até porque nós fazemos os exames conforme o nosso médico indica, né? Eu não vou negar, doutor, acho que eu, como muitos que estão ouvindo a gente, também, né, eu sei que é errado, que a gente não deve fazer isso, mas é a verdade, né? A gente busca na internet, sim, o que é melhor fazer, quais são as orientações. Muitas vezes a gente acessa aqueles sites que não são confiáveis e outras vezes a gente cai em sites, né, por exemplo, o nosso aqui do São Camilo, que tem conteúdos verdadeiros, com base em informações que os nossos próprios especialistas, eles passam pra gente, né, e a gente divulga, e também, né, informações do Ministério da Saúde, entre outros órgãos. Mas a gente, no final, vai sempre pela indicação do médico. Então, eu também acho que é um pouco complicado a gente não fazer o exame, né? Não, mas essas coisas que você colocou, elas são fundamentais. E essa realidade é a realidade do mundo em que a gente vive. De fato, sim, as pessoas hoje elas têm um acesso à informação muito maior do que se tinha no passado. Você colocou coisas muito importantes, ou seja, você tem que procurar essas informações em sites confiáveis, em fontes críveis, né? Preferencialmente técnicas. Mas, eventualmente, você pode ter uma informação como essa, que é a do INCA, que é uma fonte técnica que traz um posicionamento que é um posicionamento diametralmente oposto ao que recomenda a sociedade da especialidade. E é justamente por isso que eu estou trazendo essa informação aqui, porque eu entendo que, eventualmente, alguns dos ouvintes desse podcast, eles podem acessar essas informações e eles vão ter dúvidas a esse respeito. Justamente por não ter a parte, não serem especialistas, não terem acesso a essas questões críticas ou esses dados fundamentais, e eventualmente, principalmente para aquele indivíduo que está mais indeciso, ou tem uma tendência maior a não fazer o rastreamento, ou quer fugir do urologista de qualquer forma, ele vai usar isso como a bandeira ou a justificativa final de eventualmente não fazer aquilo que a gente está preconizando aqui, ou sobre o que a gente está discutindo. Não faz muito sentido você deixar a bomba explodir se você pode evitar que isso aconteça de uma forma simples, inócua, rápida
acessível, né? O SUS tem disponibilidade do PSA, do ultrassom, de médicos para fazer isso, no consultório privado, na medicina privada, isso é muito mais simples ainda. E assim, você se submeter a um risco que é um risco importante, justamente porque você não quer ser examinado de uma forma que você julga que é uma forma pouco adequada, invasiva, enfim. É um exame que, no fim das contas, demora 10 segundos para ser feito. E a maioria dos pacientes, fora aquelas piadas engraçadinhas, habituais, que a gente escuta todo dia, normalmente quando vão fazer o exame a primeira vez, invariavelmente eles levantam da maca e falam, poxa, mas é só isso, é só isso. Demora 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, acabou o problema, vai fazer isso depois de 1 ano, e o preço que você paga por não fazer esse tipo de avaliação é grande demais, e acreditem em mim, não vale a pena correr esse risco. O câncer de próstata é uma doença especialmente complicada, porque o indivíduo ele tem uma série de complicações. Quando a doença está disseminada, ele morre de dor, ele pode ficar na cadeira de rodas, e é uma doença onde o indivíduo acometido de metástase ou disseminação sistêmica, ele vai manter a consciência e a capacidade intelectual e a percepção de tudo que está acontecendo até o último momento. Então ele vai sofrer demais. E além dele, todo mundo que está ao redor dele, os familiares, os entes queridos, os amigos vão sofrer junto com ele. Então, se ele não quiser fazer isso por ele, ele precisa fazer isso por aqueles que estão ao lado dele. Porque o problema é grande demais e é muito fácil de você chegar na hora certa para minimizar os efeitos colaterais de qualquer tipo de tratamento. E nós falamos tanto, né, doutor? Ainda tem aquela famosa frase que todo mundo já deve ter ouvido, é melhor prevenir do que remediar. Como o senhor mesmo falou, são exames rápidos, né? Exame de sangue, exame de toque, que é algo tão rápido, que vai ser feito novamente só depois de 1 ano, apenas que é para você identificar mesmo. Porque quanto antes a gente identificar a doença, seja qual for ela, não somente o câncer de próstata, mas também qualquer outra doença, né, as possibilidades de cura elas são maiores do que se a gente deixar chegar ali num estágio mais avançado, né, doutor? Sem dúvida alguma. O momento do diagnóstico faz toda a diferença. E em relação a câncer de próstata, existem tabus, né, além do toque retal, existem outros tabus. São os tabus relacionados às complicações do tratamento em si, principalmente impotência sexual e incontinência urinária, que são as coisas que mais demandam preocupação. Se você tiver o problema, ou tiver uma tendência a desenvolver o problema, ou você tiver câncer de próstata, invariavelmente a impotência sexual vai ser uma consequência em 100% dos casos. A dor vai ser uma consequência, é inevitável. Agora, se você tratar isso de forma adequada e no melhor momento possível, você vai conseguir reduzir de uma maneira significativa essas complicações se o tratamento for bem sucedido. E doutor, falando um pouco sobre tratamentos, quais podem ser realizados para tratar o câncer de próstata? Bom, Cecília, o tratamento do câncer de próstata ele vai ser dividido de acordo com o estadiamento da doença. Então, eu vou falar basicamente aqui para aquela doença localizada, potencialmente curável, né? Você tem como estrutura de tratamento eventual a radioterapia e os tratamentos cirúrgicos, né? Os tratamentos cirúrgicos eles podem ser divididos de acordo com a via de acesso cirúrgica para qual esse paciente na qual esse paciente vai ser tratado. Então você tem a cirurgia convencional, que é aquela cirurgia com corte, com a extração da próstata, das vesículas seminais, que é o tratamento padrão para o câncer de próstata. Você tem a cirurgia por laparoscopia, que é aquela cirurgia feita por furinho, por câmera, para diminuir a invasibilidade do procedimento e com isso melhorar a recuperação pós-operatória. E o que existe de mais moderno, mais novo em relação ao tratamento, e que existe a disponibilidade disso na rede São Camilo, é a cirurgia robótica. Então, a plataforma de tratamento robótico, ela tem revolucionado o tratamento cirúrgico do câncer de próstata, a partir do momento em que você disponibiliza uma via de tratamento, que é uma via menos invasiva, e onde você permite que esse paciente se recupere muito mais rapidamente no pós-operatório
e onde ele possa retomar suas atividades num espaço muito mais curto de tempo. Então, basicamente, o que a gente está falando? A gente está falando de 3 modos de tratamento cirúrgicos diferentes, que são absolutamente comparáveis do ponto de vista oncológico, ou seja, o resultado do tratamento do câncer é o mesmo para as 3 vias. Mas a cirurgia robótica vai fazer com que esse indivíduo saia do hospital num intervalo muito mais curto de tempo. Normalmente isso gira em torno de 1 dia de internação. Esse paciente ele vai ficar muito menos tempo usando sonda. Esse paciente vai se recuperar muito mais rápido para retomar suas atividades físicas e de trabalho. E esse paciente vai recuperar muito mais rapidamente a sua condição de continência urinária e de potência sexual no pós-operatório. Então, do ponto de vista comparativo, por exemplo, o tempo de internação. Com a cirurgia robótica, em média 1 dia. Com a cirurgia convencional, de 2 a 5 dias. Uso de sonda, com a cirurgia convencional, 2 semanas. Com a cirurgia robótica, 7 dias em média. Tempo para retomar as atividades físicas, as atividades habituais de forma integral. Para a cirurgia convencional, em torno de 90 dias. Para a cirurgia robótica, 15 dias. Né? A recuperação da potência e da continência com a cirurgia robótica, ela é muito mais precoce. O que a gente vê no consultório é uma mudança de paradigma, uma diferença brutal entre os 2 tratamentos. Então, se o camarada que fez a cirurgia convencional demoraria 12 meses para recuperar sua potência de forma completa, com a cirurgia robótica, às vezes com 60 dias, com 40 dias, esse camarada já está retomando a sua atividade sexual de forma normal. É importante que se diga que o camarada que faz cirurgia robótica, ele não tem uma chance maior de ficar potente, nem uma chance maior de ficar continente. Só que ele vai recuperar essas funções muito mais rapidamente quando comparados aos indivíduos que fizeram o tratamento pelas outras vias disponíveis. A radioterapia é uma opção para aqueles pacientes que não têm condição clínica para ir para um tratamento cirúrgico, pacientes graves do ponto de vista clínico, cardiológico, mais idosos, ou aqueles pacientes que tenham paura, pavor e que não queiram, em hipótese alguma, serem submetidos a um tratamento eventualmente mais invasivo ou cirúrgico. Mas a radioterapia também traz as suas complicações com o decorrer do tempo, e é bom que fique claro que a incidência de impotência sexual, seja para o tratamento cirúrgico, seja para o tratamento através de radioterapia, é exatamente igual. A diferença é que o indivíduo que faz o tratamento cirúrgico, ele tem um impacto imediato em relação à questão sexual, e o paciente que é submetido a um tratamento radioterápico, ele vai desenvolver essa disfunção erétil, disfunção sexual, de uma forma progressiva, e ao final de 18 meses do tratamento, a incidência de impotência é exatamente igual para a cirurgia e para a radioterapia. E no caso da cirurgia, em todo paciente é realizada a retirada da próstata, ou existem casos onde, após o diagnóstico do câncer, isso não é necessário ser feito? Então, o tratamento cirúrgico padrão do câncer de próstata ainda é a remoção completa da próstata e das vesículas seminais. Tá? Existem alternativas de tratamento que são potencialmente benéficas e que podem ser que mudem essa situação nos próximos anos. Por que eu digo potencialmente benéficas? Porque são modos de tratamento que estão em estudo e em avaliação e que, portanto, só podem ser conduzidos em ambiente total de pesquisa, porque a gente ainda não tem essas respostas. Então, a resposta para a sua pergunta hoje, no dia de hoje, é que o tratamento padrão é a remoção completa da próstata. A gente está falando para câncer, ok? Outras condições prostáticas, você vai fazer ressecções, vai fazer tratamentos de retirada parcial. Mas o tratamento do câncer envolve necessariamente a remoção completa do órgão. Dr. Caio, nós falamos em alguns momentos, né, mas o senhor está ali à frente, lidando diretamente com o paciente. Por que existe tanta resistência ali dos homens para fazer esses exames, né? Quais outros temores que são mais apresentados por esses pacientes? Isso é uma coisa interessante, né? Nós brasileiros somos um povo latino,
Então, existe muita paixão, muitas questões de natureza sentimental, na maneira como nós somos criados, como a nossa cultura traz esse tipo de enfoque para a gente. Se você vai avaliar isso na Suécia, na Finlândia, nos Estados Unidos, as pessoas encaram isso de uma forma completamente diferente, né? E existe um dado interessante, até muito pouco tempo atrás, se você fosse avaliar quem marcava ou quem marca as consultas nos consultórios de urologia para os homens, eu posso dizer para você que um número entre 30% e 50% das consultas de check-up seguramente são marcadas pelas mulheres. Então é a mulher, a mãe, a irmã que agenda a consulta e faz aquele indivíduo ir para a consulta à revelia para fazer os exames. De um tempo para cá, principalmente depois da campanha do Novembro Azul, esse dado é um dado relativamente recente, eu tive a oportunidade de participar de um podcast como esse recentemente numa rádio FM com a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, que foi o instituto que trouxe a campanha do Novembro Azul, que se originou na Austrália para o Brasil, e eles conduziram um estudo recente que mostra que hoje, principalmente para as gerações de homens mais novos, a tendência de procurar o urologista de forma espontânea abarca 80% desses homens. Ou seja, os indivíduos mais velhos ainda têm de fato essa resistência, e muitos deles vêm à consulta conduzidos pelas suas parceiras, pelas suas mães, pelas mulheres, pelas esposas, enfim. Mas hoje as gerações mais novas, aquele camarada de 40 anos, de 50 anos, que está chegando nessa fase de fazer o screening, hoje já tem uma tendência a procurar o urologista de forma autônoma. Então, de fato, as campanhas estão produzindo uma mudança de postura ou de conduta ou de mentalidade que, no nosso entendimento, é bastante positivo. E a gente consegue ver isso claramente. Existe um divisor de águas de acordo com a mudança das gerações em relação ao entendimento da complexidade e da importância de você cuidar da sua saúde de uma forma mais regular. Na verdade, esse é o melhor investimento que você pode fazer, né? Você está fazendo investimento em você mesmo. Se não por você, pelas pessoas que gostam de você. Porque envelhecer todo mundo vai. Eu costumo falar isso no consultório e é uma verdade, para mim, absoluta. Você só vai decidir se você vai descer a rampa a pé ou de carrinho de rolemã. Se você quiser descer rapidinho, você vai parar de fazer atividade física, vai se alimentar mal, vai ficar acima do peso, vai ter os exames todos embaralhados, vai fumar, não vai fazer atividade física, enfim. Se você quiser chegar aos 70, aos 80 anos bem, você vai mudar a sua alimentação, você vai parar de fumar, vai consumir álcool com muita moderação, vai fazer atividade física regular, enfim. Você vai ter hábitos de vida muito mais saudáveis, a conta vai chegar para todo mundo, mas ela é muito mais suave naqueles indivíduos que envelhecem bem e com hábitos mais saudáveis, quando comparados àqueles caras que querem ir contra a natureza do processo. E doutor, voltando um pouquinho, falando sobre o câncer de próstata, existem tipos diferentes da doença ou seria somente um? Na verdade, quando a gente fala em câncer de próstata, a gente está falando basicamente em adenocarcinoma, que é um tipo específico de câncer. Você tem outros cânceres mais raros, muito raros, que podem acometer a próstata, mas vamos fechar aqui no adenocarcinoma, que é o câncer de próstata entendido por todo mundo. O que acontece é que assim, não existe câncer de próstata. Você tem cânceres menos agressivos, você tem cânceres intermediariamente agressivos e você tem cânceres muito agressivos. Então é lógico que a definição de tratamento, de estratégia de acompanhamento, de segmento, vai depender do tipo de doença que aquele paciente apresenta. Para você ter uma ideia do que a gente está falando, acima dos 65 anos de idade hoje, a gente pode considerar que cerca de 60% dos pacientes que fazem o diagnóstico de câncer de próstata, se tiverem uma doença pouco agressiva, eles não serão tratados, eles serão simplesmente acompanhados no decorrer do tempo. Ok? Então você pode ter pacientes que têm o diagnóstico de câncer com uma doença pouco agressiva e em determinada faixa de idade, onde o médico vai propor para esses pacientes não fazer nada, só acompanhar. Você tem indivíduos que vão ter doenças intermediariamente agressivas
e que normalmente vão ser conduzidos ou tratados de uma forma intervencionista, ou por radioterapia ou por cirurgia. Embora um pequeno grupo desses pacientes também possa optar em fazer um tratamento expectante, mas com uma taxa de escape maior do que o grupo que eu descrevi anteriormente. E você tem aqueles pacientes que têm uma doença mais agressiva, e esses parâmetros são definidos pela velocidade do PSA, pelo valor do PSA propriamente dito, pelo exame físico e pelo resultado da biópsia. E aí você vai definir com cada paciente qual que é a melhor estratégia de tratamento para aquele indivíduo. É importante que se diga, Cecília, que hoje em dia, principalmente para tratar câncer de próstata, e onde você tem várias linhas de tratamento, ou várias opções de abordagem, que você divida isso com o paciente e faça escolha do tratamento de uma forma absolutamente individualizada. Não existe mais lugar, na minha opinião e na opinião de muitos urologistas, daquele médico que escolhe para o paciente o que ele vai fazer. A opção do urologista hoje, frente ao diagnóstico do câncer de próstata, é colocar para o paciente os riscos que ele tem, as opções que ele tem, as complicações ou o risco-benefício de cada um dos caminhos que ele pode escolher e dividir a tomada de decisão com o paciente e com a família. Porque para determinado indivíduo, pode ser que o tratamento cirúrgico seja uma ótima opção, mas para outro indivíduo com uma doença exatamente igual à do primeiro, a escolha seja diferente. Porque existem questões de natureza pessoal, culturais, comportamentais e de expectativa ou perspectiva de vida que vão impactar na tomada de decisão na hora que você tiver que escolher por um tratamento ou por outro, principalmente no ambiente onde você tem várias alternativas para tratar a mesma condição. E doutor, quando o senhor diz que ele é menos agressivo, ele seria um tumor, que é aquele que não é câncer, ou seria um estágio menos avançado? É um câncer de próstata de fato, e ele é um câncer de próstata com um comportamento biológico bom, vamos usar essa palavra. É um câncer que se desenvolve de uma forma muito lenta, e que tem um baixo potencial de crescer ou de espalhar para outras partes do organismo. Então, não é que a gente chegou antes, não é que a gente fez o diagnóstico no melhor momento. É um câncer ou é um tipo de câncer que tem um comportamento biológico muito pouco agressivo e que eventualmente pode não ser tratado e só acompanhado. Eu achei que, não sei se quem está ouvindo a gente também tem o mesmo pensamento que eu, né? Mas eu achei que o câncer ele era assim. Ele começa no primeiro estágio, menos avançado, e aí ele vai evoluindo, né? E todos eles seriam assim, partiu do último estágio, ele já está metastático, e em alguns casos ele está avançado e não tem mais tratamento para fazer, porque o paciente já está no modo paliativo, né, no estágio paliativo, enfim. E era dessa forma que acontecia, e não sabia que tinha um comportamento biológico diferente, né? Tudo isso, essa sua linha de raciocínio é absolutamente correta, é pertinente. Você vai ter uma doença localizada, que é aquela que você chega antes, chega rápido. Você tem uma doença localmente avançada, que é aquela que já cresceu, já saiu fora localmente do órgão primário acometido, e tem aquela doença que espalha. Isso acontece para todo câncer. No câncer de próstata, considerando as doenças localizadas, no momento do diagnóstico, para uma doença localizada que ainda está restrita na próstata e que você chegou no momento adequado, dentro desse rastreamento do qual a gente conversou o tempo todo, para esse câncer localizado, você vai fazer o diagnóstico no momento do diagnóstico propriamente dito, da biópsia. Se esse câncer é um câncer de comportamento não agressivo, moderadamente agressivo ou muito agressivo, e se ele precisa ser tratado ali ou não. Você tem condições de definir qual que é o prognóstico de evolução desses tumores ao momento do diagnóstico. É lógico que esse prognóstico, essa avaliação, ela não é infalível, existem equívocos, existem pacientes que evoluem de uma forma não habitual, mas de uma maneira geral, as estratégias de acompanhamento, quando bem indicadas, são muito seguras e efetivas.
muitos dos pacientes que saem de uma estratégia de acompanhamento, cerca de 1/3, eles vão sair dessa estratégia não porque o câncer cresceu, mas porque eles ficaram muito ansiosos e preocupados e decidiram tratar de fato, porque só o acompanhamento está acabando com eles. E eles estão ficando preocupados com a evolução, a família está pressionando, tal, e eles decidem pelo tratamento, não por uma questão médica ou de progressão, mas sim por uma questão social. Doutor Caio, acho que essa pode ser uma dúvida assim comum, mas o tumor benigno, ele pode ali em algum momento se tornar maligno? Não existe nenhuma relação entre hiperplasia prostática benigna, que é aquele aumento do tamanho da próstata, que normalmente está associado à dificuldade para fazer xixi, resíduo alto, infecção. Não existe nenhuma relação de hiperplasia prostática e câncer de próstata. As duas condições, elas podem coexistir, elas podem estar presentes ao mesmo tempo no mesmo indivíduo, mas uma não leva a outra, são coisas absolutamente independentes. Por isso que o camarada ou indivíduo que tem queixa para urinar, não necessariamente ou muito provavelmente não tem câncer de próstata. Porque se ele tiver queixa para urinar relacionada ao câncer de próstata, provavelmente essa doença já está muito avançada. Agora, você pode ter um indivíduo que vai para o urologista porque ele está tendo problemas para urinar por conta da hiperplasia benigna, e ao fazer a avaliação com exame de toque, com PSA e com ultrassom, você se depara ou você encontra dados não esperados para um indivíduo que eventualmente tem as duas condições ao mesmo tempo. E doutor, o que faz com que as células tumorais cresçam? Isso tem a ver com a questão da irrigação sanguínea ou eu estou falando aqui besteira, doutor? Não, você não está bem errada, mas essa é uma pergunta que a gente não sabe responder. Porque câncer, de uma forma geral, é uma doença onde você tem um grupo celular que perdeu a condição de ser controlado. Então essas células começam a crescer, a proliferar e a se disseminar de uma forma totalmente fora do padrão e sem controle. Isso é o câncer, né? Então, se você tem um câncer de próstata, o que acontece? As células prostáticas adquiriram essa característica. Se você tem um câncer pulmonar, as células do pulmão adquiriram elas ficaram fora de controle. E elas começam a crescer e a destruir tudo que está em volta, pegar o aporte sanguíneo, etc, etc. Para que isso aconteça, elas precisam necessariamente de irrigação sanguínea e de nutrição. Se você não tiver isso, o câncer não acontece, ok? Então, o seu raciocínio não está errado, isso não é simples, porque existem uma série de caminhos, muitos deles ainda pouco compreendidos, que fazem com que as células percam esse controle, esse autocontrole, e passem a se multiplicar de forma desenfreada e levem a um desfecho letal com o passar do tempo, que é o desfecho final de toda doença cancerosa não controlada. Doutor Caio, você quer aproveitar para dar alguma dica para os nossos ouvintes que estão enfrentando ou que conhece alguém que está enfrentando a doença? Olha, eu acho que a melhor história do paciente com câncer é daquele paciente que faz os seus exames de forma regular, chega no momento adequado, tem o diagnóstico feito dentro de uma janela de oportunidade positiva e que você possa discutir de uma forma construtiva, individualizada e personalizada para que essa família possa decidir de uma maneira madura qual que é o melhor caminho ou estratégia a ser seguida, e como consequência de todo esse processo que não pode, não deve ser estritamente técnico, ele tem que ser técnico, mas humanizado, tem que ser um processo de amadurecimento e de crescimento e de entendimento e educação e de identificação. Essa era a palavra que eu estava procurando, para você poder definir para aquele indivíduo que está na sua frente, ou para aquela família que está na sua frente, qual é o melhor caminho para eles. Então, assim, os cases de sucesso, os casos de sucesso para câncer de próstata, na minha opinião, são aqueles onde o indivíduo é diagnosticado no momento adequado, de forma adequada, e a orientação a respeito de todo o processo de tratamento, ela é completa, onde a família tem a condição de entender tudo o que acontece e possa escolher de uma forma individual, em que não seja estritamente técnica, qual que é o melhor caminho para seguir.
porque eventualmente para um indivíduo voltar ao trabalho com uma semana pode fazer toda a diferença do mundo, para o outro voltar com 90 dias pode não fazer diferença nenhuma, para uma determinada família o drive sexual, a questão sexual pode ser absolutamente fundamental, para outra família isso pode não ter relevância nenhuma, então tudo isso tem que ser dividido ou discutido numa base ou de caráter absolutamente individualizado. E daí você vai poder ter um bom resultado. O que é um bom resultado no tratamento do câncer de próstata? É aquele que é obtido dentro de um patamar ou de uma esfera de entendimento onde o paciente alcance aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer pode ser um bom resultado oncológico, aquilo que ele quer pode ser um bom resultado de qualidade de vida, pode ser um bom resultado do ponto de vista oncológico e de qualidade de vida, dentro da perspectiva cultural e familiar em que ele está inserido. Não sei se eu me prolonguei demais, mas o que eu quis dizer é que não existe receita de bolo. Cada paciente com câncer de próstata vai precisar ter um tipo de orientação e um tipo de tratamento absolutamente individualizado. Esse é o melhor caso, é a melhor situação, é o melhor ambiente de tratamento que ele pode receber. Doutor, eu queria até aproveitar o gancho, para falar também que tem muitos pacientes que muitas vezes têm medo ou vergonha de fazer perguntas, independente de qual seja a especialidade do médico que ela está ali se consultando, é importante também que a gente aproveite esse momento para tirar todas as nossas dúvidas, por mais simples que elas sejam ou por mais simples que a gente acha que seja, Porque acho que a gente tem que entender melhor o que a gente está passando, pelo que o nosso corpo está passando, e entender direito também quais são os passos que o especialista que está indicando para a gente fazer. E entender direito também quais são os passos que o especialista está ali indicando para a gente fazer, Seja de exame, seja de tratamento. Acho que é importante tirarmos todas as nossas dúvidas e também conhecermos um pouco mais o nosso próprio corpo, doutor? Cecília, eu concordo com você, mas eu vou um pouquinho além. Eu acho que, e tudo isso que você falou é fundamental, mas é mais importante ainda, no meu entendimento, que o profissional de saúde tenha sensibilidade o suficiente para poder ler aquele paciente que está na frente dele, o perfil daquele indivíduo, porque vai ter pacientes que vão ter mais facilidade de falar, vai ter pacientes que vão ter mais dificuldade de falar, e pessoas com perfis diferentes, com personalidades diferentes, vão absorver as informações, a condição, as propostas de maneira diferente. Então, cabe ao profissional de saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, nutricionista, se adaptar à realidade do indivíduo que você está atendendo para poder passar para aquele indivíduo, dentro da perspectiva que ele tem, as informações da melhor forma possível. Então, se você tem um indivíduo que é mais fácil de falar, que se abre mais tal, isso fica mais simples. Se você tem um camarada ou uma família mais retraída, mais tímido e tal, faz parte da atuação do profissional de saúde destravar essa fechadura e fazer com que aquele camarada, aquela família se abram, e você precisa ter essa sensibilidade, a percepção de como passar uma informação que é uma informação pesada, bombástica, e que cai como um rojão no colo de qualquer pessoa, da forma mais amena e adaptada possível. Dr. Caio, muito obrigada pela sua participação neste episódio do nosso podcast e também por esclarecer essas dúvidas sobre o câncer de próstata e também a saúde do homem. Bom, Cecília, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sou partidário de que a divulgação de informação, seja para câncer de próstata, para qualquer outra coisa, é fundamental para o nosso crescimento de maneira individual, como profissionais de saúde, como instituição, etc, etc. E justamente dentro desse contexto, eu gostaria de agradecer à instituição do Hospital São Camilo por essa oportunidade que está sendo me dada de vir aqui falar, divulgar essas informações, são absolutamente pertinentes. Eu trabalho na rede há bastante tempo. Eu acho que, justamente por ser uma instituição vinculada à Igreja Católica, existe uma percepção de cuidado muito grande em relação à parte de humanização, de atendimento, o que se encaixa perfeitamente dentro de tudo aquilo que a gente discutiu aqui. Não tem como falar em atendimento
de saúde se você não humanizar esse atendimento. O tecnicismo em saúde deve ficar para trás, né? O linguajar difícil, a parte técnica exclusiva, a falta de acolhimento, de entendimento, de toque, de abraço, de carinho, não existe, não tem sentido em falar de saúde se você não estiver dentro de uma instituição, ou dentro de um ambiente, ou dentro de um grupo que preze por esses valores. E a instituição da Rede São Camilo traz isso como um dos seus motes principais, ou seus valores principais. Isso me deixa muito feliz em ter a oportunidade de trabalhar num ambiente como esse. Quem tiver interesse em me acompanhar, em seguir, eu tenho um Instagram, Dr. Caio Sintra, não é nada profissionalizado, é uma coisa absolutamente do dia a dia, de contato com o paciente, etc. Eu fico absolutamente à disposição para discutir esse e outros assuntos para quem tiver interessado ou quiser ter acesso, enfim, eu estou absolutamente à disposição e mais uma vez eu agradeço à Rede São Camilo a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. E você que está ouvindo esta edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida.